Existe aquela velha máxima: religião não se discute. Cada um tem direito a ter a sua, ou até nenhuma. E as diferenças devem ser toleradas, respeitadas. Mas quando o assunto é religião dentro da sala de aula de uma escola pública, o assunto tem tudo para gerar muita discussão. João, aqui no Brasil, o que afinal pode e o que não pode? Grilo, o assunto poderia até parecer muito simples, porque afinal de contas a Constituição deixa clara a separação entre Estado e religião, mas também fala em ensino religioso nas escolas públicas. Essa aparente contradição chegou à pauta do Supremo Tribunal Federal, onde corre um processo a partir de um questionamento da Procuradoria-Geral da República. Na primeira reportagem da série especial do Jornal das 10, Fé na Educação, você vai saber o que diz a legislação sobre o tema. Sob o céu da Terra Brasil cabem todos. Já era assim mesmo antes das caravelas chegarem. Cada tribo com seu Deus, seu credo. Católicos, os portugueses que aqui desembarcaram, fincaram logo uma cruz e celebraram a primeira missa. Mas a história estava apenas começando. Vieram os escravos da África, que perderam a liberdade, mas não esqueceram a fé. Mais tarde, protestantes europeus, budistas do Oriente e até judeus e muçulmanos que vivem se enfrentando pelo mundo, aqui convivem. E nas escolas públicas, como é tratada a questão religiosa? Te agradecemos. Na monarquia, a Constituição de 1824 não deixava dúvidas. O Brasil era um país oficialmente católico. 67 anos depois, a mudança não só de regime. A primeira Constituição da República criava o Estado laico, separado da Igreja. Laicidade é um dispositivo de organização de um Estado democrático. É o Estado que vai dizer: não há nenhuma religião oficial que guia as minhas leis, o meu funcionamento de justiça, o acesso aos direitos. Mesmo com essa mudança significativa, o ensino da religião é obrigatório nas escolas públicas. Além da Constituição, a LDB, a lei que orienta a educação no Brasil, estabelece que o ensino religioso é disciplina de horário normal, mas a matrícula é facultativa. Ninguém pode ser obrigado a frequentar a aula de uma religião diferente da sua. A antropóloga da UNB, Débora Diniz, estuda o tema há 4 anos. A pesquisa mostra que 4 estados aplicam o chamado ensino confessional, em que a doutrina de uma determinada religião é ensinada pelos próprios religiosos. Na maior parte do Brasil, prevalece o modelo interconfessional, que promove valores e práticas religiosas em comum. Apenas no estado de São Paulo, o ensino é de História das Religiões. Para a pesquisadora, há distorções no sistema educacional. A pergunta é se nas escolas públicas o ensino pode ser para converter alguém a uma determinada crença. Tanto eu quanto a LDB vamos responder que não. A tese da antropóloga chamou a atenção de outra Débora, do PRA, subprocuradora-geral da República, que decidiu levar a questão ao Supremo Tribunal Federal. Ela também acha que as leis atuais induzem ao ensino de determinadas religiões. Na ação, ela cita o artigo 210 da Constituição e um acordo do governo brasileiro com o Vaticano, em 2008, estabelecendo que o ensino católico e de outras confissões religiosas constitui disciplina normal das escolas públicas, assegurado o respeito à diversidade religiosa. A procuradora argumenta que isso apontaria para a adoção do catolicismo e de outros credos em afronta ao princípio do Estado laico. E pede ao Supremo que estabeleça que o ensino religioso nas escolas públicas só pode ser de natureza não confessional, sem vínculo a uma religião específica, e que se proíba a contratação de professores representantes de suas próprias religiões. O que significa dizer que cabe ao professor ensinar a criança e adolescente a história das religiões e também, ao mesmo tempo, mostrar que ao lado das religiões há também aqueles que não acreditam em religiões. Esse é um dos pedidos da ação, né? Que professores de ensino religioso, nessa perspectiva, sejam professores recrutados como são todos os outros, né? Por meio de concurso público e não religiosos. A polêmica também chegou à ONU, que num relatório apresentado no ano passado no Conselho de Direitos Humanos, alerta para casos de intolerância religiosa e racismo em escolas de pelo menos 11 estados brasileiros.
Ao pesquisar a situação no Brasil, a antropóloga da UNB também se deparou com distorções que considera graves. O que nós encontramos são violações importantes de direitos humanos, por exemplo, como homofobia, como discriminação às pessoas com deficiência. O Ministério da Educação diz que as religiões devem ser alvo de conhecimento por parte dos estudantes, mas que qualquer ato discriminatório que desrespeite o princípio do Estado laico deve ser denunciado ao Conselho Nacional de Educação e ao Ministério Público. E os profissionais que lidam com a questão no dia a dia, o que pensam? O professor de filosofia da Universidade Católica de Brasília, Vicente Alves, defende que não se faça catequese nas escolas, mas considera importante o ensino religioso e com professores bem preparados. A formação, a educação, que não entre o valor de uma ou de uma religião, mas prepará-lo para a liberdade e para o pluralismo, de uma sociedade também que é plural, ao mesmo tempo democrática. A palavra final sobre tema tão sensível e que diz respeito a sentimentos e convicções de cada um dos brasileiros caberá aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O julgamento da ação proposta pela subprocuradora Débora Duprá está previsto para o final do mês que vem. Para o relator, uma tarefa tão difícil quanto necessária. O tema é a liberdade religiosa, em última análise. Liberdade de culto, liberdade de crença, liberdade religiosa. E a liberdade de crença, numa dimensão mais ampla, é perceptível que compreende também a liberdade da descrença, do agnosticismo, né? de não professar nenhuma confissão, nenhuma religião, nenhuma seita em particular. A matéria é muito importante e sobre ela o Supremo realmente necessita se pronunciar. Até mesmo o cenário do julgamento pode ser objeto de discussão. Alguns ministros dizem que o Cristo crucificado simbolizaria a injustiça extrema de uma condenação sem direito à defesa. Mas qual será a interpretação do próprio Supremo quando julgar a ação? Você vai ver como as escolas de São Paulo tratam a religião dentro de sala de aula, o que diz a lei e a opinião dos especialistas. A lei acertou quando ela caminha para mostrar o seguinte: o que interessa é uma formação religiosa e não exatamente desta ou daquela igreja. Neutralidade é impossível. Agora, a objetividade é necessária. Aprender a ver o mundo de uma perspectiva laica, isso é o que a escola precisa ensinar. Amanhã, na série Fé na Educação. O ensino religioso nas escolas públicas brasileiras não segue um modelo único. Na segunda reportagem da série Fé na Educação, você vai conhecer o modelo de São Paulo. Com Lessa, o modelo adotado por aí parte do princípio de que o Estado é laico e que não cabe a ele ensinar a religião. É verdade, André. No sistema de ensino público paulista, a religião é abordada pelo lado histórico. As aulas são opcionais e ministradas por professores de história, filosofia ou ciências sociais. A repórter Laura Cassano mostra como essa opção é posta em prática. Por que tantas religiões e qual a necessidade dessas religiões? O adesivo no armário mostra que a crença do professor não fica em casa quando ele vai para o trabalho. Nem poderia. A fé não é um acessório, acompanha a pessoa. Mas como lidar quando uma questão religiosa aparece naturalmente na escola? O Estado de São Paulo adota uma legislação que garante aulas de ensino religioso, que assegura o respeito a Deus, à diversidade cultural e religiosa, tendo como base princípios de cidadania, ética e tolerância, não admitindo qualquer tipo de proselitismo religioso, que é a tentativa de convencer o outro da sua própria crença. De respeitar todas as religiões é você focar o currículo na cultura e na história das religiões. Quer dizer, aí você respeita a diversidade e você realça os aspectos mais importantes de cada uma das religiões. A disciplina Ensino Religioso nas escolas públicas é oferecida somente no 9º ano do ensino fundamental e é atribuída a professores que tenham formação em História, Filosofia ou Ciências Sociais. O aluno só é matriculado com a autorização dos pais.
No ano passado, mais de 90 mil se interessaram pelas aulas, formando turmas em cerca de 25% da rede estadual. Nas escolas públicas estaduais de São Paulo, as turmas de ensino religioso só são formadas se houver demanda. Nesta daqui, por exemplo, 160 alunos do 9º ano optaram por frequentar a disciplina. Mas, independentemente de quem vai ou não assistir às aulas, todos os 1.500 estudantes são recebidos da mesma maneira. Logo ali atrás daquele portão, na entrada principal da escola, nós já observamos uma mensagem de boas-vindas que faz referência a Deus. O texto diz: Deus nos acompanhará e com certeza nos abençoará. Neutro, nenhum e nenhuma de nós é. Cada um e cada uma de nós se dirige à vida, às coisas, ao trabalho, né? Se faz isso com as nossas posturas. Agora, há uma diferença entre neutralidade e objetividade. Neutralidade é impossível. Agora, objetividade é necessária. A lei determina que o conteúdo da disciplina seja elaborado por um conselho que reúna representantes de diferentes credos. Esse conselho ele já existe? Ele existe, ele está constituído, mas ele ainda não elaborou uma proposta de ensino religioso aqui para o estado de São Paulo. Existe um cronograma para isso? Não, que eu saiba não tenho conhecimento. Como é que isso está sendo resolvido? Está sendo resolvido na medida que a escola tenha a competência dela mesmo apresentar um currículo, o conteúdo para desenvolver esse ensino. Na prática, isso significa que o conteúdo das aulas fica nas mãos de quem está ali, no dia a dia, lidando com o aluno, o professor. A nossa orientação é que o professor ele faça um trabalho voltado para o desenvolvimento do ser humano, né? Ou seja, não falar de religiões específicas, mas trabalhar, por exemplo, a história das religiões, explicar no contexto geral, né, por que existem várias religiões, respeitando sempre a questão da diversidade cultural. Vamos pensar, por que cada um de nós tem uma religião? Alguém já perguntou isso? No primeiro dia de aula, o professor tem a atenção de todos, afinal, só está aqui quem quer, o que não diminui o desafio dele. Eu me preparo para ser professor, eu crio estratégias. Quando eu vou explicar que alguém é ateu, eu não posso dizer que essa pessoa é má. E aí eu uso o quê? Eu falo de um Adolf Hitler, que era um cristão, e falo de um Charles Chaplin, que era um ateu. As leis, por mais detalhadas que sejam, não conseguem dar conta da complexidade das relações humanas e sociais. Limitar o ensino religioso ao 9º ano, por exemplo, não significa que o assunto deixe de aparecer em outras séries. A legislação estadual permite o tratamento de forma transversal por professores de outras disciplinas nos anos anteriores. Ou seja, a qualquer momento, o tema pode vir à tona. E isso divide opiniões. Nós estamos falando de crianças de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Nós falamos de consciências tenras. Se ela ouvir em casa um tipo de escolha religiosa que seus pais tenham, ou até que não tenham, né? E ela ouvir na escola um outro tipo de orientação, isso cria um conflito. O que é bom é que a transversalidade pressupõe que se deva ensinar às pessoas em qualquer ano do ensino fundamental que deva haver respeito à religiosidade, que não se tenha sectarismo, que não se tenha a doutrinação e nem a exclusão de pessoas, e isso é uma coisa importante. E pelo que os alunos contam, a realidade das salas de aula reflete a diversidade das abordagens. Professoras de outras matérias, tipo de ciências, matemática, português, elas não dão aula de religião, mas elas falam sobre Deus? Professora disse isso assim, fala um pouco, né, da Bíblia, que no início criou Deus, os céus e a terra. Ela explicou para nós um pouquinho disso. Ela falava para não ter preconceito, porque tinha muitas religiões. Eles falam assim que a gente tem que ir para a igreja, tal, não fazer bagunça, não falar palavrão, esse negócio. Eles falam. Eu preciso muita cautela para que eu não faça da minha adesão ou religiosa, ou futebolística, ou partidária, ela venha à tona como sendo a instrução. Ou seja, como aquilo que doutrina a pessoa numa direção. Aprender a ver o mundo de uma perspectiva laica, isso é o que a escola precisa ensinar. A escola pública precisa ensinar. E depois essa escolha religiosa fica na mão das famílias e das comunidades. Amanhã
você vai ver o jeito inédito que a Prefeitura do Rio de Janeiro adotou e vai botar em prática ainda este ano para ensinar religião nas escolas públicas. Que estará sendo retirado de fato das escolas públicas, do currículo das escolas públicas, para que esse tipo de ensino surja. Ninguém vai ser obrigado a assistir a aula de religião, mas esse ensino está previsto na Constituição, então o município está tão somente cumprindo o que a Constituição manda. É, sem dúvida, uma contradição, e é uma contradição que não ajuda a escola e não ajuda a religião. A partir desse ano, as escolas públicas do município do Rio de Janeiro vão passar a ter mais uma matéria no currículo: religião. Os alunos vão poder escolher entre 8 crenças. A frequência das aulas é facultativa e pode ser definida pelas famílias. A prefeitura vai contratar por concurso 600 professores que deverão ser aprovados também pelas autoridades religiosas. A novidade já nasce cercada de polêmica, como mostra a repórter Maria Paula Carvalho na terceira reportagem da série Fé na Educação. Nem sempre é fácil descrever o que sentimos. Deus, para mim, é o Salvador, né? Porque ele morreu para nos salvar. Ele é paixão. À sua maneira, cada um busca respostas. Mas como tratar do assunto na escola? A cidade do Rio de Janeiro criou um jeito inédito no Brasil de ensinar religião em sala de aula. A lei foi aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes no ano passado. Vale para alunos da rede pública do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Pais e responsáveis vão poder decidir se os estudantes devem assistir às aulas e podem escolher entre as doutrinas católica, evangélica ou protestante, afro-brasileiras, espírita, religiões orientais, judaica ou islâmica. Nós fizemos uma pesquisa amostral com os alunos da rede, um grupo mais ou menos significativo, para ver quais seriam as doutrinas que, quando houvesse oferecimento, nós teríamos que oferecer. E essas foram os credos que tiveram um número de respostas bastante efetivo. O projeto recebe críticas. É, sem dúvida, uma contradição, e é uma contradição que não ajuda a escola e não ajuda a religião, especialmente num país de múltiplas religiões como nós somos. Só afro, nós temos uma variedade de religiões enorme. Mesmo a própria Igreja Católica, que se dizia una, né, ela tem hoje diferentes perspectivas. Ninguém vai ser obrigado a assistir a aula de religião, mas esse ensino está previsto na Constituição, então o município está tão somente cumprindo o que a Constituição manda. O que confirma, demonstra que o Estado é laico, mas não é ateu, e reconhece que a religião tem dado uma boa contribuição. Ensinar religião pode ser feita por diferentes instituições na sociedade, em diferentes espaços especializados, que são templos, que são igrejas, são sociedades, são entidades religiosas de diferente natureza. As turmas de ensino religioso vão começar a ser implantadas primeiro nas escolas de tempo integral. O estudante poderá optar por uma das religiões oferecidas ou ocupar esse mesmo horário com uma aula sobre valores. Na prática, uma turma de aproximadamente 30 crianças poderá ser dividida em até 8 grupos diferentes. A própria Secretaria de Educação admite que vai ser um desafio. Vai ser um quebra-cabeça, né? Se você houver uma demanda grande, vamos dizer, de 1, 2, 3 créditos numa mesma escola, você até aí você ainda pode organizar na escola. Mas caso essa demanda for muito variada, você vai ter que organizar em polos, né? Porque a escola não vai comportar que muitas turmas, muitas salas de aula que você não tem disponível. Não há recursos para que, ao mesmo tempo, sejam oferecidas classes no horário em que o aluno está, para religiões do tipo A, B, C e D.
É impossível. Para atender a essa nova demanda, a Prefeitura do Rio vai abrir 600 vagas para professores de ensino religioso, num concurso público neste semestre. Podem se candidatar ao cargo profissionais que tenham conhecimentos de português, história, geografia, sociologia e filosofia. E para que sejam chamados, os professores ainda terão que ser aprovados pelas autoridades religiosas. Quando você cria um professor de religião que não é religioso, que não acredita naquilo, que estuda aquilo de uma forma asséptica, na verdade o que você está fazendo é matar a religião. Porque a graça da religião é a busca de um relacionamento com Deus. E esse professor formado com uma faculdade, uma teologia, não necessariamente ele tem isso. A novidade vai ter um custo. A partir de 2013, o impacto nos cofres públicos com a implantação das turmas de religião será de 15 milhões e 700 mil reais. Atualmente, a Secretaria de Educação tem um déficit de 83 professores. Isso é um absurdo, isso é um assinte à Constituição brasileira. Não é? Ou será que a educação pública está tão boa, os professores recebendo tão bem, as escolas tão bem equipadas, não é? Os alunos tendo uma educação de alta qualidade, a tal ponto que sobra dinheiro para outras atividades que não são propriamente do currículo da escola pública. Se o município previu isso, evidentemente que ele tem como, não é uma coisa que você vai colocar, orçar e não tem como bancar. Evidentemente que está dentro do orçamento. E quando ciência e religião divergem? A teoria da evolução das espécies, por exemplo, se contrapõe ao criacionismo, uma explicação religiosa não científica para a origem da vida. Você trabalha com uma realidade de jovens que têm a sua fé religiosa, independente da escola estar oferecendo ou não. E ele discute ciências com o professor na sala de aula. Portanto, não há na rede, não se viu até então, algum embate sobre isso. O ensino da ciência, da biologia, no caso, que é próprio do currículo da escola, não pode fazer composições com esse tipo de coisa. Afinal, não é, a teoria da evolução das espécies não é apenas mais uma maneira de ver o mundo em transformação. Não é? É o substrato do ensino de ciências no ensino fundamental. Mas num ponto, todos concordam. O respeito às diferenças deve ser a principal lição em sala de aula. Todas as pessoas nascem iguais em dignidade e em direito e a gente deve se relacionar com as outras com espírito de fraternidade. Mas a gente tem que ver a religião no sentido mais amplo. A religião no sentido de você aproximar as pessoas, de você saber, você lidar com as pessoas, com as suas diferenças. Isto é um valor importantíssimo da sociedade brasileira, que nós respeitamos a crença dos outros e que nós favorecemos a liberdade religiosa e as diferentes opções. Você não escolhe um amigo pela religião, você escolhe pelo caráter, né? Não deveria existir preconceito. Amanhã veja como o ensino da religião é tratado aqui na França e em outros países europeus, na série Fé na Educação. Desde segunda-feira, a série Fé na Educação mostrou diferentes modelos usados no Brasil para o ensino religioso em escolas públicas. Na reportagem de hoje, você vai ver como os europeus, que têm forte tradição laica, lidam com o ensino religioso nas escolas. A reportagem é da correspondente em Paris, Joana Calmon. O presidente eleito jurando sobre a Bíblia na cerimônia de posse. Tá aí uma cena que você jamais vai ver na França, um país laico onde Estado e fé não se misturam. O famoso secularismo francês é levado tão a sério que desde 2004 uma lei proíbe entrar em colégios e universidades do governo usando símbolos que remetam à crença dos estudantes. Véu islâmico, crucifixo, estrela de Davi não são bem-vindos em sala de aula. E a religião não tem lugar cativo no currículo escolar.
Nas escolas públicas francesas não existe um curso específico dedicado ao ensino religioso, mas nem por isso o tema deixa de ser abordado em classe. Nas aulas de história, geografia, literatura, ciências sociais, filosofia e até artes, os alunos conhecem diferentes aspectos de várias religiões. A ideia é que eles possam compreender melhor o mundo atual. Esta socióloga explica que os professores franceses são treinados a tratar assuntos relacionados a qualquer crença de forma isenta e objetiva, sem doutrinar a turma nem entrar no mérito da fé. Le fait qu'il était important de traiter de manière laïque davantage de ces faits religieux. Isabelle Saint-Martin é diretora do Instituto Europeu das Ciências das Religiões, um órgão ligado ao Ministério da Educação da França. Au moment où il y a des conflits, des tensions, on en entend parler, on en a entendu parler à propos du 11 septembre. Ela conta que depois dos atentados do 11 de setembro, o ensino religioso, embora não seja objeto de uma disciplina exclusiva, vem ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico do país. Se on prend un livre de français, Este livro de francês, por exemplo, traz textos sagrados de diversas crenças para exercícios de interpretação. Da mesma forma que vamos estudar mitologia, Roma e a Grécia Antiga, podemos analisar, por exemplo, trechos da Bíblia e do Corão, diz ela. Mas a abordagem nunca deve perder de vista o laicismo. La question de la laïcité. E no resto da Europa, como funciona? Em países de grande maioria católica, como Itália, Portugal e Espanha, a religião é ensinada nas escolas, mas os estudantes que não quiserem assistir às aulas podem pedir dispensa. O mesmo acontece na Irlanda, Bélgica, Polônia, Lituânia e Letônia. Já na Grécia, na Finlândia, na Áustria e no Chipre, os alunos não têm opção e são obrigados a frequentar o curso. Na Alemanha, o sistema varia de acordo com a região. Na Hungria e na República Tcheca, o ensino religioso é oferecido, mas fora do horário escolar. E assim como ocorre na França, na Grã-Bretanha, na Suécia e na Estônia, não há aulas específicas de religião. Na reportagem de amanhã, você vai ver que aqui nos Estados Unidos o ensino religioso é proibido nas escolas públicas. Mas muitos americanos defendem a inclusão de ideias religiosas nas aulas de ciências. O Jornal das 10 exibiu ao longo da semana uma série especial de reportagens sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Nós vimos os modelos usados no Rio de Janeiro e em São Paulo e também na Europa. Na última reportagem da série, Sandra Coutinho e Anderson Gásio conferiram o exemplo americano, não foi, Sandra? Quando se fala em fé nas escolas, por aí nos Estados Unidos, o debate maior se dá em torno do conhecimento científico, né? Pois é, André. Aqui nas escolas públicas dos Estados Unidos o ensino é laico, mas alguns grupos cristãos fazem pressão para que ideias religiosas sejam incluídas nas aulas de ciências. Nos Estados Unidos, a imensa maioria das crianças frequenta escolas públicas. Nelas, a religião fica do lado de fora da sala de aula. Mas uma discussão ronda o quadro negro. And so if God made land animals on day 6 and those days are ordinary days, guess what? Dinosaurs live with people. No, they actually didn't. No centro da discórdia está a teoria da evolução do naturalista inglês Charles Darwin. Por lei, os professores de escolas públicas devem ensinar a teoria de Darwin nas aulas de ciências. Mas para muita gente nos Estados Unidos, a evolução é apenas uma das teorias que podem explicar as diferenças entre as espécies. A alternativa seria o criacionismo, ou a crença de que Deus está ligado à criação de todos os seres vivos. Uma pesquisa mostrou que 40% dos americanos acreditam que Deus criou todos os organismos vivos com o aspecto que tem hoje. Outros 38% acham que Deus guiou a evolução da espécie humana a partir de formas mais primitivas de vida. E apenas 16% acham que Deus não teve qualquer participação no processo. Em Nova York, essa escola é um templo da ciência.
Nas lições do professor Rob Olazagasti, criacionismo não entra. Para ele, ciência e religião não se misturam bem, especialmente em uma escola pública, onde há tantas ideias diferentes. O professor defende que é preciso equipar as crianças com sólidas bases científicas, sem a interferência de crenças. Ou podemos acabar no banco de trás de um mundo globalizado, diz ele. Rob conheceu a documentarista Greta Schiller num curso de pós-graduação em biologia. Os dois se surpreenderam quando um professor disse que a teoria de Darwin era apenas uma das explicações para a diversidade das espécies. O choque foi o motor para gravar No Dinosaurs in Heaven, ou Não Há Dinossauros no Paraíso, que critica a mistura entre ciência e fé. Greta acha que a defesa do criacionismo se baseia na ideia americana de que é justo garantir o ensino de todos os pontos de vista. Realmente há dois lados, a ciência com a teoria da evolução e a religião, diz ela. Dentro desse museu na Flórida, tudo foi feito para defender a crença dos criacionistas. O ex-professor de biologia, Tom DeRosa, é o fundador e diz que encontrou na religião as respostas para o que chama de falhas na teoria de Darwin. A teoria não explica, por exemplo, a origem da vida, diz ele. Ele também não acredita que todas as espécies têm um ancestral comum e defende uma outra tese polêmica. De acordo com os arqueólogos, os dinossauros foram extintos 65 milhões de anos atrás. E os humanos só começaram a surgir há cerca de 100 mil anos. Mas, para os criacionistas, as duas espécies conviveram na Terra no mesmo período. E para provar isso, eles mostram um trecho da Bíblia, no qual Jó descreve estar vendo um enorme animal, que, segundo eles, seria um dinossauro. Para os criacionistas, um testemunho muito mais convincente do que as teorias de Charles Darwin. O fundador do museu faz parte do grupo de americanos que desejam abrir as escolas para todos os pontos de vista e deixar que cada criança possa escolher no que acreditar. Mas somos censurados, ele reclama. Mas uma porta ainda está aberta para a religião entrar nas escolas. O projeto Face to Faith dá rosto à diversidade religiosa em colégios dos Estados Unidos e outros 14 países. Estudantes de crenças diferentes conversam por videoconferência em diferentes partes do mundo para entender a fé de cada um. Para Charles Haynes, coordenador do projeto, a religião deve ser ensinada nas escolas, porque a ignorância pode ser o primeiro passo para a intolerância. Se não ensinarmos religião, podemos contribuir para a criação de estereótipos, que são a base da hostilidade. As 5 reportagens da série especial sobre o ensino religioso nas escolas públicas estão no nosso site na internet, é só ir lá e conferir.